Olá, César Brode novamente aqui, diretor de Relacionamento com Comunidades do Linux Professional Institute para os países de língua portuguesa e espanhola. Aproveitar esse solzinho de fim de tarde aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado, para gravar mais um vídeo sobre o nosso programa Train the Trainer, treinamento para treinadores ou treinamento para instrutores, como preferirem. Na primeira parte desse vídeo, que eu vou deixar linkado aqui nos comentários, eu contei um pouco sobre a história do LPI, um pouco sobre a razão pela qual as pessoas devem se preocupar se vão entrar ou seguir adiante na sua carreira na área de tecnologia da informação, por que é importante elas utilizarem software livre. Eu também comentei que o LPI, apesar de ser reconhecidamente uma instituição que fornece as melhores certificações em software livre e de código aberto do mundo, a missão do LPI não é essa, não é vender certificações. Isso é o que nos sustenta. A missão do LPI é promover o uso de tecnologias livres, promover esse ecossistema de conhecimento livre através do suporte às pessoas que fazem parte desse ecossistema. Mas vamos adiante aqui, eu vou gravar mais aproximadamente uns 15 minutos de vídeo. Da outra vez eu falei que ia fazer isso, cheguei quase até 20 minutos. Dessa vez eu estou com um scriptzinho aqui comigo para eu evitar de ficar fugindo muito desse script. Apesar de que quem já me conhece, já viu minhas apresentações, já sabe que é muito comum eu ter um roteiro e eu acabar lembrando de uma história ou outra e um pouco além disso. Bom, mas quais são, afinal, os benefícios de uma certificação do LPI? Uma certificação do LPI, ela vai cobrir diversas qualificações e habilidades e ela vai mostrar que tu, como profissional, está preocupado com o teu compromisso de uma formação, de uma qualificação contínua. No mercado, a certificação LPI acabou se tornando um padrão de fato nesse mundo aí que usa tecnologias abertas, e eu vou falar especialmente assim do mundo DevOps. Assim, é interessante assim que DevOps é um mundo bastante charmoso, onde a gente está trazendo de novo essa questão de que o responsável por entregar uma solução ao cliente, ele deve ter o seu papel from concept to cash, ou seja, desde que aquela solução foi concebida até o momento em que aquela solução passa a ser rentável para ele ou para a empresa na qual ele trabalha. Então ele é um cara que conhece de programação, conhece de administração de sistemas, mas conhece também de design, de projetos e tudo que envolve a criação de um projeto. E essa é uma profissão, para quem está nesse meio, para quem está buscando entrar agora na área de TI, é uma profissão muito charmosa, assim. Muitos chamam essa profissão de engenheiro DevOps, mas DevOps é toda uma cultura. Se a gente tiver mais tempo, se vocês me perguntarem mais coisas aqui, eu posso falar um pouco mais sobre essa questão, o que é DevOps. Mas muita gente em eventos me pergunta assim, puxa, eu quero ser um engenheiro DevOps, por onde eu começo? Aí eu sempre digo, tu vai ter que conhecer automação de administração de sistemas, então tu vai ter que conhecer shell scripting, tu vai ter que conhecer a hospedagem de serviços em servidores Linux. Então, se tu não tem um caminho por onde começar, eu recomendo que tu dê uma olhada nos tópicos da certificação Linux Essentials. Cada certificação, é claro, por si só, ela não é um atestado completo do teu conhecimento. Não, a certificação te ajuda porque quando o LPI faz uma certificação, quando o LPI cria os tópicos para uma prova de certificação, ele consulta desenvolvedores, consulta o mercado, então ele coloca nos tópicos para a pessoa que vai fazer a prova aquilo que realmente é exigido no trabalho dessas pessoas. Então os tópicos do LPI, por si só, eles já servem como um guia de estudo para tu seguir adiante na tua carreira profissional. Não conheço nada de Linux, eu quero começar com Linux, então estudo os tópicos da certificação Linux Essentials, que inclusive vai ser a partir dos quais a gente vai desenvolver alguns exemplos práticos aqui. Eu posso desenvolver outros exemplos também de outras certificações, se vocês me perguntarem aqui. Inclusive seria muito bom
a gente desenvolver esses exemplos, aí eu chamaria parceiros mais especializados para a gente complementar esses vídeos aqui. O que a certificação acaba mostrando é que justamente tu está preocupado com a tua carreira e tu está junto com essa preocupação, tu está construindo o teu portfólio, está colocando coisas para o mundo que vão ser importantes para os projetos nos quais tu vai participar e para os teus potenciais empregadores. Quais são os diferenciais da certificação LPI? Ela é globalmente reconhecida. Tá? Então, em todos os países do mundo onde o LPI está presente, essa certificação será reconhecida. Ela é uma certificação internacional. Ela é reconhecida também por outros fornecedores de certificação. Por exemplo, se tu pega a SUSE, por exemplo, eles não têm mais as certificações que seriam as certificações básicas, assim, Linux Essentials e mesmo as certificações profissionais LPIC-1. Eles já vão direto para as coisas que são específicas para a plataforma SUSE. A mesma coisa com o BSD. A gente tem a certificação de BSD, de profissional BSD, onde já se assume que tu conheça o básico através de outras certificações do LPI. E outro diferencial também é que tu tem múltiplas opções de materiais de estudo. Tá? O LPI, até recentemente, a pedido de parceiros, o LPI não costumava desenvolver material de estudos, a gente deixava isso tudo a cargo de parceiros, mas de uns anos para cá, em especial depois que começou a pandemia, as pessoas começaram a entender, com essa coisa assim de poder trabalhar para qualquer lugar do mundo, a importância de mostrar algumas credenciais. E ali, além do portfólio do teu trabalho, as certificações são importantes sim. Então aumentou a nossa busca por parcerias, aumentou a nossa busca de candidatos que querem fazer a prova, e aí alguns parceiros mais novos começaram a nos pedir que a gente tivesse um material que eles pudessem utilizar para montar os seus cursos. Então em learning.lpi.org a gente já tem uma série de materiais. Agora, justamente pelo fato da gente ser independente de fornecedor, independente de distribuição, muita gente pega os tópicos do LPI e monta seus materiais de estudo, escreve seus livros, tem vários. A gente tem um novo modelo de parcerias chamado Publishing Partner, onde uma empresa de publicação ou um autor pode pedir para que alguém do LPI revise os conteúdos daquele material que ele está produzindo e dizer assim, não, esse cara é um Publishing Partner do LPI. Tá? Mas assim, se tu for um autodidata, aprendeu Linux por tua conta, no teu emprego, olhou os tópicos, viu que tu tens condições de responder, que tu conheces aqueles tópicos e pode responder as questões das provas, tu pode fazer a prova de qualquer maneira. Tá? Qual é a nossa jornada de certificações? A gente tem assim esse ponto de entrada que eu digo, que é a certificação Linux Essentials, que é uma certificação educacional, mas ela serve assim como uma preparação para as demais certificações. A gente já sabe que quem faz a certificação Linux Essentials acaba tendo mais chance depois de passar na certificação LPIC-1, que é a certificação para o administrador de sistemas Linux, e que essa sim é pré-requisito da nossa trilha de certificações profissionais. Então a gente tem a LPIC-1, que é pré-requisito para a LPIC-2, que aí é o administrador de Linux, mas já no ambiente de rede, que ela já cobre assim o básico das certificações que a gente tem a seguir, que são as especializações, que são as LPIC-3, que inclusive a gente está reformulando algumas delas, em breve vocês devem ter novidades para isso, mas hoje a gente tem a LPIC-3 Security, a LPIC-3 Ambientes Mistos, aí tu pensa ambientes onde tu vai ter que administrar ao mesmo tempo máquinas Linux, máquinas Windows, ter o conhecimento de que essas máquinas podem estar conectadas ainda com outras, e a de virtualização e alta disponibilidade. Aí a gente tem as trilhas de Open Technology, onde hoje a gente já tem disponível a certificação DevOps, que é uma das certificações que mais está crescendo, justamente por essa necessidade no mercado de ter profissionais DevOps. Se vocês já são desse mundo DevOps aí, vocês devem estar observando, assim como eu estou, muita gente no Brasil trabalhando para empresas do exterior e muitas empresas do exterior vindo buscar gente aqui do Brasil. Até interessante, eu tenho visto alguns anúncios de empresas da Europa,
da região da Ásia-Pacífico, do leste europeu, já contratando pessoas para trabalhar remotamente, e assim que a pandemia arrefecer um pouco, levar essas pessoas para trabalharem nesses países. Então, o profissional DevOps é definitivamente um profissional que é muito buscado, assim como são os profissionais que avançam nas certificações profissionais do LPI e chegam até LPIC 3, por exemplo. Até pouco tempo atrás, eu não conhecia ninguém que tinha feito LPIC 3 que tinha ficado no Brasil. Hoje, eu já conheço, o que é muito bom, porque uma das coisas que a gente tem que se preocupar é, claro, também a retenção de cérebros aqui no Brasil. A gente tem algumas outras certificações que a gente está trabalhando ainda sem data de lançamento, tá? Mas que vocês podem estar acompanhando isso nas páginas do LPI, a gente vai publicando na medida que a gente tiver mais informações, que são na área de Essentials, a Security Essentials, a Web Development Essentials e a IoT Essentials, tá? Por que essas certificações estão sendo procuradas? Justamente porque o mercado e os profissionais vêm até nós e nos pedem esse tipo de certificação. Tá? O LPI não fica tirando certificações da sua cabeça. O LPI atende às demandas da comunidade com relação às certificações. E uma outra também que a gente está aí na linha de lançamento é a certificação BOSS, Business of Open Source, que é voltada assim para os administradores, CIOs e CTOs da empresa, que contratam pessoas e serviços que vão desenvolver dentro das plataformas open source. Então eles vão saber como fazer contratações, quais são os tipos de licenças envolvidas e tudo mais. A trilha Essentials, então, é o certificado de entrada. Ela não possui nenhum pré-requisito. É uma certificação, a Linux Essential, que ela tem 40 questões que podem ser feitas em até 1 hora, e é uma certificação relativamente barata. Eu não vou ficar falando sobre os preços aqui, porque os preços são em dólar, tá? Se vocês vão fazer as provas aí na Pearsonville, vocês vão ver isso, mas então basta olhar lá os valores, mas é uma certificação comparada com as demais, uma certificação relativamente barata, tá? E uma coisa que eu posso dizer com relação a preços é que o LPI talvez seja a única instituição que ao longo dos anos foi diminuindo o custo das certificações. Por quê? Porque nós não temos fins lucrativos. Então, na medida que a nossa certificação vai fazendo mais sucesso, a gente vai conseguindo diminuir o valor das certificações. E eu sempre digo assim, se tu vai fazer uma certificação por ano, pega uma certificação Essentials ou mesmo uma LPIC nível 1, tu vai ter que economizar talvez um cafezinho por dia para fazer uma certificação por ano, tá? Então, olha o valor das outras certificações aí, tu vai ver que o LPI é extremamente competitivo, apesar de não estar aí para competir com ninguém, tá? O LPI, inclusive, gosta que muita gente faça outras certificações que tenham a ver com a missão do LPI, que é melhorar esse ecossistema aí de tecnologia livre. Tá? Os tópicos principais hoje da certificação Linux Essentials são a comunidade Linux e a carreira profissional com software livre, descobrindo o seu caminho em um sistema Linux, o poder da linha de comando, o sistema operacional Linux, segurança e permissões. Eu já vou deixar alguns links aí para vocês sobre como se preparar para a certificação Linux Essentials, mas mais adiante a gente vai também fazer um vídeo com um exemplo de como trabalhar alguns materiais de estudos que a gente tem. A trilha de tecnologias abertas, então hoje a gente tem o DevOps Tools Engineer e a gente tem o BSD Specialist e a gente está trabalhando no Business of Open Source Specialist. E aí o que cai assim pegando como exemplo a certificação DevOps? Quais são os tópicos principais dessa certificação? Engenharia de software, gestão de containers, ou seja, hoje quando a gente fala em nuvem, a gente está falando muito em containerização, a gente está falando muito em pegar aplicações e dividi-las em containers. Tanto que antes se falava assim, eu tenho um servidor na nuvem, hoje eu tenho um container com uma aplicação na nuvem e já tem vários projetos aí onde na verdade a gente não vai ter nem aplicações completas, a gente vai ter processos rodando de maneira independente na nuvem, se comunicando entre si, muito a ver com a filosofia do Linux e do Unix, que de repente eu falo um pouco mais sobre isso mais adiante.
A gente fala justamente sobre o deployment, ou como que a gente disponibiliza máquinas na nuvem ou não, gestão de configuração, e aí a gente vai falar de versionamento e tudo mais, e serviços de operação, ou seja, como é que a gente vai ver logs, como é que a gente vai automatizar as coisas. Eu já falei um pouco sobre as trilhas LPIC1 e LPIC2, então não vou me estender muito aqui. Esses slides todos vão ficar disponíveis para vocês também, mas a certificação Linux LPIC1, tu vais conhecer o teu sistema Linux. Na LPIC2, tu vais conhecer a rede e tópicos avançados de administração de sistemas. Tá? Do LPIC3, eu vou deixar aí o slide para vocês, eu já falei, a gente tem ambientes mistos, segurança, alta disponibilidade e virtualização. Somando essas três certificações, que são assim as nossas especializações, eu já digo que aqui, mais a certificação DevOps, vocês têm tudo o que precisam de fato para trabalhar nesse ambiente de disponibilização de aplicações na nuvem e serem assim serem profissionais muito requisitados, tá? Eu vou parar por aqui de novo para não ficar muito longo esse vídeo e eu vou dizer então que na sequência aqui, eu vou falar para vocês então sobre como são estruturados os exames do LPI e como é que vocês podem obter a certificação. Até logo mais!